Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de resoluções de questões do Enem. Hoje eu trouxe algumas questões do Enem de 2017, são questões de físicas do caderno azul. A primeira questão trata do seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resistência elétrica é mostrada no gráfico. Aqui nós temos um gráfico da intensidade da corrente elétrica em função da DDP e por meio desse gráfico nós temos que determinar o valor da resistência elétrica na presença de altas concentrações de amônia. Ou seja, por meio desse gráfico aqui, se for uma situação em que não há amônia, o valor da resistência elétrica vai ser R. Quando nós acrescentamos as altas concentrações de amônia, o valor da resistência elétrica vai ser quadruplicado. Uma maneira de nós descobrirmos o valor da resistência elétrica de um certo resistor é esboçando um gráfico da DDP em função da corrente elétrica. O gráfico que nos foi dado aqui foi o gráfico da corrente elétrica em função da DDP. Entretanto, nós podemos notar que, embora seja da corrente elétrica em função da DDP, a curva que nos é fornecida é uma reta, de modo que nós identificamos que esse resistor é do tipo ôhmico, e de modo que nós podemos aplicar a primeira lei de Ohm para determinar o valor da resistência elétrica. Mas o que é um resistor ôhmico e um resistor não ôhmico? O resistor ôhmico é justamente aquele em que o comportamento da resistência elétrica ele é constante em um determinado intervalo de temperatura. Eu trouxe aqui uma definição breve do conceito de resistor ôhmico, que diz que a resistência elétrica ela é constante independentemente da voltagem nos terminais do resistor e independente da corrente elétrica. Desse modo, o valor da resistência elétrica desse resistor ele obedece à primeira lei de Ohm, que está definida aqui, que diz que a resistência elétrica de um resistor ela é diretamente proporcional à DDP e inversamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que passa no resistor. Um resistor do tipo ôhmico fornece uma linha reta. Aqui, como nós podemos notar, aqui nós temos um gráfico da diferença de potencial em função da intensidade da corrente elétrica e os valores que nós obtemos para a resistência elétrica para cada conjunto de dados aqui vai fornecer um valor constante para a resistência elétrica. Ou seja, se nós aplicamos a primeira lei de Ohm para cada ponto, aqui nós vamos obter o mesmo valor da resistência elétrica. Por exemplo, o valor da resistência elétrica pode ser obtido dividindo V1 por R1. Eu vou obter um valor R1, que vai ser igual a um valor V2 dividido por I2, que forneceria um valor R2 igual a R1, que também forneceria um valor igual à divisão entre V3 e I3. Ou seja, nesse intervalo considerado, os dados para os valores de DDP e intensidade de corrente elétrica fornecerão um valor de resistência elétrica constante. Quando isso acontece, nós temos um resistor do tipo ôhmico. Aqui, ao lado, nós temos um exemplo de um resistor não ôhmico. É aquele resistor em que a resistência elétrica ela é inconstante. Se nós mudarmos a DDP nos terminais do resistor, o valor da resistência elétrica também mudará. Quando isso acontece, nós temos um resistor não ôhmico. Por sorte, a questão aqui nos trouxe um resistor do tipo ôhmico. Nós podemos ver, por exemplo, que quando nós dividimos as DDPs pelas intensidades de corrente elétricas correspondentes, o valor da resistência elétrica
é o mesmo. Desse modo, o resistor é do tipo ôhmico. Então fica fácil de nós determinarmos o valor da resistência elétrica. Aplicando a primeira lei de Ohm para cada valor de DDP e intensidade de corrente elétrica, nós obtemos o valor da resistência elétrica. Por exemplo, se nós pegarmos o primeiro valor de DDP no gráfico, eu chamei de V1, vai corresponder ao primeiro valor de corrente elétrica, também aqui no gráfico, que vai ser, que eu defini como sendo I1. Quando eu divido 0,5 por 1 vezes 10 a menos 6, é importante nós olharmos que aqui existe uma legenda que diz que cada valor que aparece aqui no eixo das ordenadas tem que ser multiplicado por 10 a menos 6 amperes. Então, quando nós fazemos isso, pegamos cada valor de DDP que o gráfico fornece e dividimos pela intensidade de corrente elétrica correspondente, nós obtemos um valor de resistência elétrica. O primeiro valor de DDP do gráfico foi 0,5. Quando eu olho para o gráfico, eu identifico que o primeiro valor de intensidade de corrente elétrica é 1,0 vezes 10 a menos 6. Quando eu divido 0,5 por 1, eu obtenho 0,5. Aqui eu tenho uma potência de base 10 no denominador da fração. Então, quando eu elevo isso para o numerador, ele vai passar multiplicando o 0,5. E aqui o sinal vai ser invertido. Como eu tenho menos aqui, a potência de base 10 vai multiplicar em cima como sendo 10 a sexta, ao invés de 10 a menos 6. Então, eu ainda posso simplificar. 0,5 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a quinta ohms, que é a questão que é o valor da resistência elétrica em ohms. Quando eu faço o mesmo procedimento agora para o segundo ponto, ou seja, para o segundo valor de DDP e intensidade de corrente elétrica, eu verifico que o valor da resistência elétrica é igual ao anterior. E se eu fizer isso para cada ponto, eu vejo que o valor vai se repetir. Então esse é o valor de resistência elétrica na ausência de amônia, de concentrações de amônia. Ou seja, o valor da resistência elétrica, que nós podemos dizer que são todos iguais, são iguais a um certo R, é igual a 5 vezes 10 a quinta ohm. Mas nós não queremos esse valor. Esse valor nos será útil para determinar o valor da resistência elétrica quando há a presença da amônia. O valor da resistência elétrica na presença de amônia é 4 vezes maior do que esse que nós acabamos de obter. Ou seja, o valor da resistência elétrica com a inserção da amônia vai ser 4 vezes maior, vai ser 4 vezes R. Mas quem é R, que nós acabamos de obter, é 5 vezes 10 a quinta. Portanto, o valor da resistência elétrica com a presença de amônia vai ser 2 vezes 10 a sexta. A próxima questão que eu trouxe é a questão 99, que diz o seguinte: em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cintos, ou melhor, em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão entre 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Aqui nós temos um gráfico da aceleração em função do tempo e aqui nós temos o comportamento da aceleração em função do tempo para cada um dos cintos de segurança que foram experimentados. O comando da questão nos pergunta qual o modelo que oferece o menor risco de lesão física ao motorista. Então, nós temos que identificar aquele que vai fornecer
o menor risco de lesão física para o motorista e que seja mais eficaz. Aqui nós temos os 5 cintos. Esse primeiro gráfico aqui, essa primeira curva, em que nós temos aqui essa linha tracejada, representa o cinto 1. Aqui nós temos aqui o cinto 2. Aqui nós temos o cinto 4. Aqui é o cinto 3, certo? Então aqui nós temos... Eu até aproveitei, eu editei essa figura para ficar mais fácil. Aqui nós temos o cinto 1, temos o cinto 2, aqui temos o cinto 4 e o cinto 5. Ok. Esses intervalos de tempo aqui são aproximados. Nós podemos obter simplesmente olhando aqui os intervalos de tempo em que houve a desaceleração, em que houve também uma desaceleração máxima, etc. Olhando aqui, por exemplo, para o primeiro cinto, nós identificamos que o intervalo de tempo em que ocorre a desaceleração é de 0,15 segundos. Para o cinto 2, o intervalo é de 0,22 segundos. E para o cinto 3 é de 0,09 segundos. Para o cinto 4 é de 0,25 segundos. E para o cinto 5 é de 0,10 segundos. Se nós olharmos aqui, nesse gráfico, o cinto ideal é aquele que vai causar uma desaceleração menor no ocupante. Por quê? Porque quanto maior for a desaceleração, maior vai ser o risco de haver uma lesão no ocupante. Então, mais perigoso vai ser. E também, o cinto, além de ser o que causa a menor desaceleração, tem que ser aquele que desacelere por mais tempo. Porque se ele vai desacelerar por mais tempo, vai fazer com que essa desaceleração seja segura, seja mais confortável para o ocupante. Aqui, se nós olharmos, o primeiro cinto, no momento do impacto, ele já começa a causar uma desaceleração altíssima, uma desaceleração de 160 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é como se a cada segundo a velocidade caísse 160 metros por segundo. Esse é um valor altíssimo. Então, uma desaceleração dessa não seria a mais ideal para um ocupante no impacto. O cinto 2, o intervalo de tempo em que ocorre a desaceleração é um dos maiores. E a desaceleração ela não é tão brusca. Ela ocorre de maneira mais uniforme. Diferentemente, por exemplo, do cinto 3, que é o que tem a maior desaceleração em um intervalo de tempo curtíssimo. Então, esse seria um dos menos apropriados. Ou seja, aqui nós vemos que o intervalo de tempo em que ocorre a desaceleração com o cinto 3 é de 0,09 segundos. É quase um centésimo de segundos. Ou melhor, são 9 centésimos de segundo. O cinto 5, ele demora muito para começar a desacelerar e quando desacelera é bruscamente. Então esse cinto ele não é ideal. Então o cinto que nós estamos procurando é aquele que começa a acelerar rápido, é aquele que começa a desacelerar rápido, ou seja, no momento do impacto, e que ao mesmo tempo não ofereça uma desaceleração muito alta para que não cause danos ao ocupante do carro. Então, olhando aqui, nós vemos que o cinto 1 ele começa a desacelerar rápido, mas a desaceleração que ele oferece é muito alta. Já o cinto 2 ele começa rápido e a desaceleração ela não é tão grande. Porém, ela é o suficiente para que, no momento em que ocorre o intervalo de tempo em que o impacto ocorre, já tenha sido cessada a desaceleração. Então, olhando aqui, nós vemos que esse é o melhor cinto, é o que oferece a maior segurança para o ocupante, porque proporciona uma desaceleração mais segura.
e também confortável. Então a alternativa é a letra B. A questão 101, ela nos diz o seguinte: a figura mostra como é a emissão da radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpadas: haleto, metálico, tungstênio, mercúrio, xênon e LED, diodo emissor de luz. Ou seja, o LED é um diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade de energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda, UV e IV, ou seja, ultravioleta e infravermelho. UV e IV são regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente, como eu havia dito. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Aqui nós temos a imagem da intensidade de luz que é emitida, ou seja, de radiação, e aqui nós temos o comprimento de onda correspondente. Essa faixa que nós temos aqui corresponde à faixa do visível, essa faixa aqui corresponde à faixa do ultravioleta e esta aqui à faixa do infravermelho. Nós temos que descobrir qual desses vai oferecer ao desejo do arquiteto. Ou seja, qual tipo de lâmpada que atende ao desejo do arquiteto. Qual é a lâmpada que ele quer? Olhando aqui para a figura, aquela que atende ao desejo do arquiteto, ou seja, aquela que aquece menos o ambiente, vai ser aquela que vai emitir a radiação no intervalo de comprimento de onda visível. Por quê? Porque vai ser a que vai ter a maior eficiência. Aqui olhando, nós vemos que a haleto metálico ela emite radiação no comprimento ultravioleta e um pouco no infravermelho. Boa parte é no visível. Entretanto, se nós compararmos essa lâmpada com a de tungstênio, nós vemos que a maior parte da radiação vai ser no infravermelho. Ou seja, essa aqui vai aquecer bastante o ambiente. Então essa lâmpada aqui é uma das piores que nós podemos ter. Aqui nós temos uma lâmpada de mercúrio. Ela emite muito no ultravioleta e muito no infravermelho. Que nós vemos que ela emite aqui no infravermelho. Ela emite bastante aqui nessa região do visível. Mas em comprimento de onda aqui entre 500 e 600 ela emite pouco. E o visível nós vemos que é aqui nesse intervalo de pouco menos de 400 até aproximadamente 700 nanômetros. Aqui a lâmpada xênon ela emite muito no infravermelho. Então essa lâmpada aqui ela não vai ser a que o arquiteto está procurando. De todas, nós vemos que a que mais emite radiação no visível, ou seja, no intervalo que nós enxergamos, é essa daqui, é a de LED. Então, das lâmpadas que o arquiteto está procurando, a melhor que atende ao seu desejo é justamente a lâmpada de LED. Quanto menos ela emitir no ultravioleta e no infravermelho, menos ela vai aquecer o ambiente. Desse modo, a lâmpada procurada é a lâmpada de LED. As demais vão emitir em comprimentos de onda que não são no visível, ou seja, aquela luz que estaria servindo para iluminar o ambiente, ela vai estar servindo para aumentar a temperatura do ambiente. Então ela seria inadequada. Então a alternativa é a letra E, ou seja, a lâmpada de LED. A próxima questão é a questão 103. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda óptica, para diferentes comprimentos de onda
para certos tipos de fibra óptica. Então aqui nós temos a perda óptica em decibéis por quilômetros em função do comprimento de onda. Quando nós temos valores inferiores a 10 decibéis, esse valor vai precisar ser retransmitido. Ou seja, essa informação ela tem que ser retransmitida. Quando a intensidade supera 100 decibéis, essas ondas elas não conseguem ser transmitidas adequadamente. Então, o intervalo ideal para a transmissão de informações por fibra óptica vai ser entre 10 e 100 decibéis. Por quê? Porque inferiores a 10, o valor da informação tem que ser retransmitido, e acima de 100 ela não consegue ser transmitida adequadamente. Nós vemos aqui no gráfico que o valor de menor perda óptica por quilômetro corresponde a 1,5. Então nós temos que utilizar a transmissão do sinal para esse comprimento de onda. Ou seja, o valor que vai haver uma perda mínima de sinal vai ser no comprimento de onda de 1,5. Então, como nós já identificamos, o comprimento de onda é 1,5 micrômetros. Então, o que nós temos que fazer? Temos que considerar que quando a intensidade do sinal é inferior a decibéis, é necessária a retransmissão da informação. Quando é superior, a informação ela não é transmitida apropriadamente, então o intervalo de transmissão é de 90 decibéis. 90 decibéis no comprimento de onda de 1,5 vai ser o melhor intervalo de perda de sinal. Ou seja, vai ser o intervalo mais seguro para a transmissão de informações sem que haja necessidade de retransmissão. Sendo que nós queremos descobrir qual é, aqui a questão nos está perguntando, qual é a máxima distância em que a informação, ou seja, o sinal, pode ser enviado nessa fibra óptica sem que haja uma retransmissão. Nós sabemos que o comprimento de onda em que a menor perda é de 1,5 micrômetros. E nós já temos esse intervalo aqui que nós acabamos de obter. Desse modo, se há uma perda mínima de 1,5, ou melhor, de uma perda de 1 quilômetro, melhor, de 1 decibel por quilômetro, que é esse ponto aqui, no comprimento de onda de 1,5, com 90 decibéis, quantos quilômetros nós podemos transmitir o sinal sem que haja uma retransmissão? Nós podemos utilizar uma regra de 3. Então, essa regra de 3 vai ser aplicada no intervalo, melhor, no comprimento de onda de 1,5 micrômetros. E, olhando esse comprimento de onda, nós vemos que a perda de sinal corresponde a 1 decibel por quilômetro. Ou seja, para cada quilômetro vai haver uma perda de 1 decibel. Se para cada quilômetro há uma perda de 1 decibel de informação, em 90 decibéis, quantos quilômetros nós teremos? Utilizando a regra de 3, nós vemos que 1 decibel sobre 90 decibéis é a mesma coisa que 1 km sobre x. Aqui nós aplicando se nós aplicarmos a regra de 3 simples, nós vemos que x vai ser igual a 90 km. Então essa é a distância máxima em que há a transmissão da informação sem que haja uma retransmissão. A próxima questão que nós temos aqui é a questão 104. Essa questão ela trata do conceito de datação por carbono 14. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição de emissão betas desse isótopo presente no fóssil. O isótopo, como nós sabemos, é uma espécie de átomo em que o
o número atômico é o mesmo que o de outro elemento. Então, quando o número atômico de dois elementos coincide, nós temos um isótopo. Quando nós temos dois números de nêutrons coincidentes, nós temos um isótono. E quando o que coincide é o número de massa, nós temos um isóbaro. Então, como aqui nós temos um isótopo, nós vemos que o carbono aqui é um carbono com 14 prótons, ou seja, tem um número atômico 14. Então, esse aqui é um isótopo do carbono. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Emissões beta são emissões de elétrons. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Bom, o que acontece? Quando o ser está vivo, ele é capaz de emitir 15 elétrons por minuto por grama. Se ele morrer, daqui a 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 que vai ter nesse ser que estava vivo, que agora vai estar morto, 5.730 anos depois, a quantidade de carbono 14 dele vai ter sido reduzida pela metade. Então, esse tempo aqui nós denominamos de tempo de meia-vida, ou seja, é o tempo necessário para que a massa do carbono 14 de um determinado ser se reduza à metade. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões betas por hora. Ou seja, são emitidos a cada hora 6.750 elétrons para cada 30 gramas de carbono 14. A idade desse fóssil em anos é. Então nós temos que utilizar uma expressão básica em que seja considerado o quê? A taxa de redução da quantidade de carbono 14 em um determinado intervalo de tempo. A expressão que nós utilizamos é a seguinte: temos que considerar que com a morte a quantidade de carbono começa a diminuir. Essa quantidade de carbono 14 nos seres vivos, ela é praticamente igual para todos os seres vivos. Ok? Então, por meio da técnica de datação por carbono, é possível nós descobrirmos quanto tempo se passou desde que o animal ou ser morreu. A atividade radioativa do carbono decai com o tempo após a morte, segundo essa função exponencial. Então aqui nós temos a emissão, ou seja, a atividade natural, depois que o ser morreu. Então essa atividade em função do tempo, nesse caso é um tempo após a morte do ser. E aqui nós temos a atividade natural quando o ser estava vivo. Aqui esse T que aparece no denominador, esse tempo de 5.730 é o tempo de meia-vida para o carbono 14. E o T é o tempo após a morte, o tempo que passou após a morte do ser. Então a questão nos fornece que quando o ser estava vivo, ele era capaz de emitir 15 elétrons por minuto por grama. Depois de um tempo, quando ele estava morto, ele estava emitindo 6.750 elétrons para cada hora, para cada 30 gramas. Eu tomei a liberdade de já converter aqui esses 60 para minutos, para que as unidades coincidam com a que foi dada inicialmente. Então, para cada 30 gramas, em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, são emitidos quase 7.000 elétrons. Então, quanto tempo passou após esse animal ter morrido? Pois bem, utilizando a expressão
que foi definido anteriormente, nós podemos obter quanto tempo passou. A atividade depois que o animal morreu, como nós vimos, é de 6.750 elétrons por cada 60 minutos por cada 30 gramas. Simplificando, nós temos que 6.750 dividido por 30 fornece 225. Esse 60 eu repeti porque fica mais fácil para nós fazermos os cálculos, mas nós já poderíamos ter dividido direto. Com auxílio de calculadora seria mais fácil dividir direto, mas como nós não temos uma calculadora no dia da prova, do Enem, o ideal é nós procurarmos simplificar. Então, nós temos essa fração, que é da simplificação anterior, e aqui, se nós substituirmos o valor inicial, o A0, nós temos que vai fornecer o membro aqui do lado direito, 15 vezes 1 meio elevado a t sobre 5.730. Por que eu deixei essa fração assim? Porque o 225 ele é igual a 15 ao quadrado. Ou seja, 15 vezes 15 é 225. Então, se eu divido esse lado aqui por 15 e este por 15, aqui esse 15 vai sumir, vai aparecer um 1 aqui. E aqui o 225 vai se tornar 15. Porém, 15 é 1/4 de 60. Então, se eu simplifico em cima e embaixo por 15, eu vou obter 1/4. Agora, olhando, eu quero isolar o t. Uma maneira de nós isolarmos o t é simplesmente nós aplicarmos o logaritmo neperiano em ambos os membros da nossa equação, ok? Vou até colocar aqui para ficar parecido. Então aqui nós temos, aplicando o logaritmo neperiano em ambos os membros, nós vamos ter, se eu aplico aqui e aqui, nós vamos ter que o log neperiano de 1/4 vai ser igual, esse expoente aqui, ele vai cair multiplicando na frente do logaritmo. Essa é uma propriedade dos logaritmos. Então, nós vamos ter t sobre 5.730 igual a ln de 2. Podemos simplificar ainda mais. 1/4 é o mesmo que 1 meio elevado ao quadrado. Podemos aplicar a mesma propriedade, ou seja, esse 2 pode multiplicar na frente do ln. Então, nós vamos ter 2 ln de 1 meio igual a t sobre 5.730 vezes ln de 1 meio. Esse ln de 1 meio pode ser simplificado com esse outro ln de 1 meio e nós vamos ter 2 igual a t sobre 5.730. Quando nós isolamos o t, nós vamos ter 2 vezes 5.730, que é o mesmo que 11.460 anos. Portanto, este vai ser o valor que nós estamos procurando. Esse é o tempo que passou desde que o animal morreu. Ok? Ou seja, ele passou 2 meias-vidas, né? A quantidade de carbono existente no animal, ela caiu bastante. Ela teria caído pela metade quando tivesse passado de 5.730 anos. E como passou o dobro desse tempo, ela caiu para 1/4. A questão 108, a questão que o nosso gabarito é a alternativa D. A questão 108, ela diz o seguinte: um brinquedo pula-pula, cama elástica, é composto por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona. A posição de equilíbrio, a questão nos definiu como sendo h igual a 0, ou seja, a altura igual a 0 no sistema de referência, passando pelos pontos de máxima e de mínima alturas, ou seja, h máximo e h mínimo, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição é vertical na situação descrita.
Então, nós temos aqui 5 gráficos em que apenas um deles vai representar o comportamento da energia cinética, ou seja, da variação da energia cinética em função da altura. Então, qual deles é o nosso gráfico? Pois bem, eu fiz aqui um desenho tentando ilustrar a situação. Aqui nós temos uma criança brincando numa cama elástica. Aqui, quando a cama elástica ela está na posição inicial, ou seja, no H igual a 0, nós temos aqui a situação inicial, que a questão nos chamou de posição de equilíbrio. E quando ela salta, ela atinge uma altura máxima. E quando ela volta, ela passa pela posição de equilíbrio e a cama elástica se estica, vai até embaixo, o valor mínimo, e depois volta com tudo e vai até a altura máxima. Pois bem, por que isso acontece? Porque nós estamos desprezando as forças de atrito, as forças de resistência do ar e possíveis rotações no momento do salto. Nós podemos obter o comportamento da energia considerando o conceito de energia mecânica. A energia mecânica, em um determinado movimento, ela é uma energia que se mantém conservada. Então, a energia mecânica ela é definida como sendo a soma da energia potencial gravitacional, porque a criança está na Terra e está sujeita ao campo gravitacional da Terra. Então, portanto, ela tem uma energia potencial gravitacional. Nós temos aqui uma cama elástica, de modo que a energia armazenada nos elásticos da cama elástica é uma energia que nós denominamos de energia potencial elástica, e a criança está pulando, ou seja, está havendo movimento. Se está havendo movimento, há energia cinética, que é justamente o que nós estamos interessados. Entretanto, como aqui nós temos 3 tipos de energias diferentes que estão se modificando à medida que a criança pula no brinquedo, essas energias, ora vai ser maior energia potencial, ora vai ser maior energia potencial elástica e ora vai ser maior energia cinética. Em cada um desses pontos nós temos o comportamento de cada um desses tipos de energia. Como a posição de equilíbrio é H igual a 0, a energia potencial gravitacional nesse ponto vai ser nula. Isso é uma pura definição. Quando nós definimos num sistema de referência a posição igual a 0, a energia potencial naquele ponto vai ser 0. Ok? Mas o sistema de referência poderia ser, por exemplo, considerado H igual a 0 aqui no começo. O que modificaria seria as outras energias, mas a energia mecânica seria constante. Considerando o ponto mais alto, a criança ela tem uma energia potencial máxima, porque é o ponto mais afastado de H igual a 0. Porém, nesse ponto mais alto, nós não temos energia potencial elástica, porque ela já foi convertida toda em energia potencial. Da mesma forma que também não temos energia cinética, porque já atingiu o ponto máximo e a criança começa a cair. Então, no momento em que há a mudança do movimento de cima para baixo, é como se a energia cinética fosse nula. Então, aqui nós temos a energia potencial máxima. No momento em que a criança está começando a cair, essa energia potencial máxima ela começa a ser convertida em movimento. Por isso que à medida que a criança cai, a velocidade dela vai aumentando, por causa da aceleração gravitacional. Quando a criança chega na posição de equilíbrio e começa a ter contato com a cama elástica, essa cama elástica ela vai começar a se esticar. E aquela energia cinética, que foi máxima no momento da posição de equilíbrio, porque a energia potencial gravitacional foi toda convertida em energia cinética, aquela energia cinética máxima vai começar a ser convertida em energia potencial elástica. Ou seja, vai estar armazenando energia no elástico do brinquedo. E quando chegar à altura mínima, que é um pouco abaixo da posição de equilíbrio,
a energia potencial elástica ela vai ser máxima. E quando chegar nesse ponto, a cama elástica vai começar a empurrar a criança com tudo para cima novamente. E essa energia potencial elástica ela vai começar a ser convertida em movimento. E depois que a criança passar pela posição H igual a zero, ela vai começar a perder o contato com a cama elástica e essa energia do movimento ela vai ser convertida em energia potencial. Nós vemos que a energia potencial, portanto, ela só é nula em um ponto, na posição de equilíbrio. Porque abaixo de H igual a zero, nós ainda temos energia potencial, porque a distância vai ser diferente de zero. Então, a energia potencial elástica sendo convertida em cinética, que vai ser convertida em potencial. Depois a potencial vai ser convertida em cinética, que vai ser convertida em potencial elástica, e vai ficar havendo essa troca de energias. No ponto mais alto, como nós vimos, a energia potencial gravitacional vai ser a própria energia mecânica, já que em cada ponto desses que nós citamos, a energia mecânica ela é constante, porque há uma conservação de quê? Do movimento, pois as forças de atrito e de resistência do ar foram desprezadas. Então, nesse ponto mais alto, a energia potencial gravitacional vai ser simplesmente o produto entre a massa, o valor do campo gravitacional e a altura máxima. E essa energia, esse valor, vai ser convertido em energia cinética quando a criança começar a cair. Quando a altura é entre a posição de equilíbrio e a altura máxima, nós temos dois tipos de energia: a potencial gravitacional e a energia cinética. Se nós quisermos calcular em qualquer ponto o valor da energia cinética, desse intervalo, vai ser por meio desta soma da energia cinética mais a potencial, em que a potencial é dada por esse primeiro termo e a cinética por esse segundo termo. Em H igual a zero, ou seja, na posição de equilíbrio, a cama elástica ela ainda não foi distorcida e nós estamos no ponto de equilíbrio. Então a energia potencial gravitacional é nula e a potencial elástica também é nula. Nós temos a energia cinética máxima nesse ponto, que é calculada por meio de mv ao quadrado. Abaixo da posição de equilíbrio, nós temos a altura mínima. No momento em que a altura mínima, nós temos energia potencial gravitacional mínima e energia potencial elástica. Aqui esse X representa a deformação do elástico, que nesse caso vai coincidir com a altura mínima. Ok? Essa altura mínima, nesse caso, vai ser em relação à posição de equilíbrio. Então, nós podemos analisar o comportamento gráfico para cada um desses intervalos. Nós vemos que entre 0 aqui e H mínimo, as energias que nós temos vão ser energia potencial, energia cinética, porque está sendo convertida em potencial elástica, mas no momento que atinge a altura mínima, essa energia cinética vai ser zero, porque a cama elástica vai parar de esticar e a criança vai começar a voltar. Então, no momento em que o movimento muda de direção, ou melhor, de sentido, nesse exato momento a energia cinética é nula. Então vai haver apenas o quê? Apenas energia potencial gravitacional e potencial elástica. Mas como que é o comportamento da energia potencial elástica e da potencial gravitacional? É o comportamento de uma curva. Que tipo de curva? Nós vemos aqui que a energia predominante vai ser a energia potencial elástica, porque tanto a cinética como a cinética foi convertida toda em potencial elástica e energia e a potencial gravitacional foi convertida a sua maior parte em energia potencial elástica também. Então nós vemos que a maior contribuição da energia vai ser para a potencial elástica.
E essa energia, nós vemos que esse termo aqui está ao quadrado. De modo que o comportamento dessa energia vai ser o comportamento de uma parábola, de uma função polinomial de segundo grau. Nesse caso, a concavidade seria voltada para cima, se nós desconsiderarmos os sinais. Mas se nós levarmos em conta os sinais do sistema de referência, a parábola vai ser com concavidade para baixo. Porque nessa situação, nós teríamos esse sinal aqui como sendo negativo. Quando nós estudarmos, eu vou fazer uma revisão melhor depois, sobre sistemas de referências e energias mecânicas, potenciais e cinéticas, nós veremos com mais detalhes essas questões. Por hora, para nós resolvermos essa questão, já que não existe nenhum outro gráfico com uma curva aqui nesse ponto, nesse intervalo diferente, ou seja, com uma parábola aqui, nós podemos, por enquanto, desconsiderar, ou seja, não há uma parábola com a concavidade voltada para cima nesse ponto. Então, nesse caso, o único que existe uma parábola, nós vamos ver que é a alternativa C. Porém, nós já sabemos que aqui é uma parábola porque aqui nós temos uma função de segundo grau, uma função polinomial de segundo grau. Então, nós temos uma parábola. Aqui, entre a posição de equilíbrio e a altura máxima, nós temos uma reta. Como assim? Aqui nós vemos que há um V ao quadrado. Não, mas nós não estamos avaliando o comportamento do gráfico em função da velocidade, e sim em função da altura. Portanto, esse V ao quadrado aqui não vai afetar diretamente a altura como afetou aqui. Não vai afetar diretamente a energia de maneira quadrática como aumentou aqui. Por quê? Nós sabemos que pela equação de Torricelli, eu vou até colocar aqui para ficar mais didático, a equação de Torricelli nos diz que a velocidade final ao quadrado ela é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, nesse caso a aceleração gravitacional, vou colocar G, vezes a variação da altura. Então nós vemos que a velocidade ao quadrado ela é diretamente proporcional à altura, de maneira em que essa velocidade ao quadrado ela é proporcional a uma abscissa de grau 1, ou seja, uma função polinomial de primeiro grau, certo? E aqui nós vemos que o outro termo da energia, nesse caso para a energia potencial gravitacional, também é elevado a 1, ou seja, também é de primeiro grau. Desse modo, o comportamento desse gráfico tem que ser o de uma função polinomial de primeiro grau, ou seja, uma reta. Então aqui nós temos que procurar os gráficos que nesse intervalo têm um comportamento de reta, ou seja, entre 0 e a altura máxima, e aqui os que têm um comportamento de parábola. Voltamos aqui e vamos ver. De h mínimo até 0 nós vemos que é uma reta, então esse descarta. Esse também. Aqui, esse aqui nós consideramos, nós temos aqui uma parábola. Vamos ver os outros. Aqui nós temos uma parábola com concavidade voltada para baixo. Poderia ser? Depende. Se nós considerarmos os sinais, poderia até ser. Teríamos que aprofundar um pouco mais na questão. Por sorte, nós vemos que entre 0 e h máximo, nós temos aqui outra parábola, outra curva. Como nós vimos que os gráficos entre 0 e h máximo têm que ser retas, nós descartamos também o item E. Analogamente, nós podemos descartar o item D. Então, só nos sobra o item C. E nós realmente vemos que o comportamento da energia cinética em função da altura, como ela foi toda convertida em energia potencial elástica e energia potencial gravitacional, nós vemos que realmente o comportamento é uma parábola. Aqui nós obtivemos a função como sendo uma função polinomial de primeiro grau, ou melhor, de segundo grau. E aqui de 0 a h, conforme o gráfico, nós vemos também que é uma reta. Então a alternativa correta é a letra C. Por fim, nós temos a questão 110. Essa questão ela envolve também o conceito de resistores.
e circuitos elétricos. Envolve também o conceito de intensidade de corrente elétrica e de DDP. Essa questão é um pouco mais complexa e ela trata exatamente o seguinte. O fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente passa por esse componente elétrico, é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima, ou seja, ele é feito para suportar a intensidade de corrente. Se essa intensidade de corrente ela é ultrapassada, o fusível vai queimar justamente por questões de segurança, para proteger o dispositivo. Dessa forma, evita que a corrente máxima danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U, ou seja, uma diferença de potencial U, e que o fusível suporte uma corrente de 500 mA, qual o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Então nós temos aqui um circuito, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. Esse símbolozinho aqui, essa ondulaçãozinha representam resistores em um circuito. Pronto, o carregador foi conectado. Aqui nós temos que esse símbolo representa resistores em um circuito e aqui nós temos o fusível. Nós temos que descobrir qual é o máximo valor de tensão U que o fusível suporta. Então, como que nós podemos fazer isso? Pois bem, nós queremos saber quanto de corrente vai passar aqui. Sabendo o quanto de corrente vai passar aqui, nós podemos saber qual é o DDP nos terminais desse fusível, que não vai superar o valor de corrente que é permitido. Se isso acontecer, o fusível vai queimar. Então eu editei essa figura da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui nós temos a nossa fonte de tensão. Nós temos uma corrente elétrica convencional que sai aqui do polo positivo da nossa fonte de tensão e segue esse sentido horário. Chegando aqui nesse ponto A, a corrente elétrica vai se dividir, vai passar a corrente elétrica nesse resistor, neste e neste. Mas notem que a corrente que vai passar aqui e aqui, essa aqui que passar pelo de 120 vai passar pelo fusível, que é justamente a corrente que nos interessa, e a corrente que vai passar aqui, quando chegarem a esse ponto, aqui passou pelo fusível e aqui passou pelo de 60 ohm, vão se ligar e vai ser a mesma corrente que entrou aqui no ponto A e que se dividiu para esses dois, certo? Em outras palavras, a corrente I se dividiu em I1, que passou pelo de 120, e em I2, que passou pelo de 60. Se dividiu também em I3. Só que essa corrente, ela não vai ser relevante para nós na questão. Por quê? Porque se nós olharmos, esse ponto A e esse ponto B estão submetidos à mesma diferença de potencial. De modo que esses resistores de 60, de 30 e de 60 aqui estão em paralelo com esse de 120, de 60 e de 40. Ou seja, a diferença de potencial nesses terminais A e B é a mesma para essa associação aqui de baixo e para essa de cima. De modo que esses resistores aqui nós podemos desconsiderar para o cálculo da nossa corrente. Ok? Então vamos lá. Essas aqui são... Por isso que eu até deletei essa imagem aqui e adaptei para ficar dessa forma. Então assim nós vamos ter a corrente que passa aqui no de 120 e a que passa aqui. Mas nós queremos saber justamente quem são essas correntes. Olhando aqui nós vemos que I, que se dividiu aqui nesse ponto, vai ser igual a I1 mais I2, porque ela se dividiu e se juntou aqui. Ó, ela voltou a ser a corrente de 40, ou melhor, que passou pelo resistor de 40 ohms, certo? Essa I1 foi a que passou pelo fusível.
A corrente que ele está dizendo na questão, que é suportada pelo fusível, é justamente a corrente de 500 mA, ok? Ou meio ampere, certo? Então, por meio dessa informação, nós podemos utilizar a primeira lei de Ohm para determinar o valor da DDP que atua nos terminais desse resistor, ou seja, que vai atuar no resistor de 120 ohm. Como nós podemos fazer isso? Utilizando a primeira lei de Ohm, que é justamente nesse caso, para esse resistor seria R1 igual a U1 sobre I1, ok? Então aqui nós temos R1 igual a U1 sobre I1. Se nós isolarmos o U1, nós vamos passar o I1 multiplicando o R1 e vamos obter esta relação. Quem é o R1? Ou seja, o resistor que passou a corrente I1. É o resistor de 120, então eu coloco 120. Vezes a corrente máxima que o resistor suporta, porque esse resistor, melhor que esse fusível, ele suporta uma corrente de 500 mA, ou meio ampere. A corrente que passa por ele é a mesma que passa pelo resistor, porque eles estão associados em série. A corrente não se dividiu nesse momento, em que passa pelo resistor e pelo fusível. Então eles experimentam o quê? A mesma corrente. Então a DDP máxima, que pode ser atuada nos terminais do fusível, é justamente 60 volts. Mas não é nos terminais desse fusível que nós queremos. É nos terminais de toda a associação, ou seja, nesse ponto A e nesse ponto B, para toda a associação a DDP máxima. Nós já temos que para esse ponto, para o resistor e o fusível, a DDP máxima é de 60 volts. Beleza. Aqui. Nós vemos o quê? Que esse resistor de 60, ou melhor, de 120, experimenta a mesma DDP que o de 60, ó, porque se nós olharmos, a corrente se dividiu aqui em I1 e I2, e aqui voltou a se juntar. Aqui passou a I1, ó, passou pelo resistor de 120, passou pelo fusível, quando chegou nesse ponto, se juntou com a que passou pelo de 60. Então a corrente se juntou e voltou a ser I. Ok? Desse modo, nós vemos que tanto o resistor de 120 quanto o de 60 vão experimentar a mesma voltagem, que no caso foi 60 volts, que nós acabamos de calcular. Então, uma voltagem de 60 volts num resistor de 60 ohms vai fornecer, utilizando a mesma lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, vai fornecer uma corrente de 1 ampere, que é o dobro da corrente. Ó, se nós olharmos, a resistência elétrica aqui é o dobro, ou seja, a dificuldade de se passar corrente elétrica aqui é o dobro da dificuldade de se passar corrente elétrica aqui. Então a resistência vai ser 2 vezes maior. Então nesse caso aqui a resistência, como é 2 vezes menor, vai fornecer uma corrente 2 vezes maior, utilizando a primeira lei de Ohm. Então nós vemos aqui realmente que é 2 vezes maior, porque 1 é o dobro de meio. Ou seja, 1 é o dobro de meio. Então se nós somamos essa corrente que passou pelo de 60 e com a corrente que passou pelo de 120, a corrente total vai ser de 1,5. Ou seja, a corrente que se juntou aqui para passar pelo resistor de 40 ohms é de 1,5 ampere. Mas ó, nós temos 40 ohms. E aqui nós temos uma corrente passando por ele de 1,5 ampere. Então qual é a DDP que passa nos terminais desse resistor? A DDP que passa nos terminais desse resistor é obtida também pela primeira lei de Ohm. Eu vou chamar de U2 linhas. Então nesse caso, U2 linhas vai ser o valor da DDP que passa nos terminais desse resistor, vezes a corrente que passou por ele. Então, nesse caso, 40 vezes 1,5. 40 vezes 1,5 é o mesmo que 60 volts. Ó, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, há uma diferença de potencial de 60 volts. Mas esse resistor aqui está em série com esses dois aqui que estão em paralelo,
que experimentam 60 volts. Então 60 volts desse ponto até esse, mais 60 volts desse ponto até este, vai fornecer o quê? 120 volts, já que ele está em série com esses dois. Então a DDP-U vai ser o linha, que é a DDP que esses dois aqui experimentam, mais o duas linhas, que é a DDP nos terminais do resistor de 40 ohms. Então nesse caso, a DDP total da fonte que está alimentando esse circuito é de 120 volts. Portanto, se nós fornecermos uma DDP de 120 volts aqui, para todo o circuito, a corrente elétrica máxima que vai passar nesse fusível vai ser a de 500 mA. Então, nesse caso aí, a DDP vai fornecer uma corrente exatamente igual à máxima. Então, nesse caso aí, o fusível ele ainda vai estar em funcionamento. Mas nesse caso, se passar desse valor de corrente, de 500 mA, o fusível vai queimar. Ou seja, se nós aumentarmos a fonte para um valor, por exemplo, 121 volts, o fusível vai queimar. De modo que a DDP máxima, que pode ser suportada nos terminais dessa associação, é uma DDP de 120 volts, correspondendo à alternativa D. Então a alternativa correta é a letra D. É o máximo valor de tensão para que o fusível não queime. Então, por hoje, são essas as questões que nós resolveremos, que nós teríamos que resolver. Numa próxima oportunidade, eu trarei mais questões desse mesmo assunto. E as que faltam nós resolvermos do Enem do ano 2017. São muitas, a aula ficaria muito extensa, então eu preparei ela aqui para 1 hora. Então, até mais.